Texto 3 do capítulo 2 do livro A União Consciente com Deus. Título: O Ensinamento de Jesus. O caminho infinito fundamenta-se no ensinamento de Jesus, que é a minha autoridade. E mesmo sendo verdade que grande parte desse ensinamento pode ser encontrada em algumas das escrituras orientais, que remontam a 3 ou 4 mil anos antes da era cristã, em nenhum momento ele foi tão claramente afirmado ou tão claramente demonstrado como foi por Jesus. Portanto, embora eu goste de ler as antigas escrituras, não há outra abordagem senão a de Jesus, que é tão definitiva, completa ou fácil para a aceitação dos discípulos do mundo ocidental. Porque o ensinamento de Jesus é realmente parte de nossa consciência ocidental. A autoridade para praticamente tudo o que o caminho infinito ensina é encontrada no Novo Testamento, particularmente no Evangelho de João e nos escritos de Paulo. Os 3 ensinamentos absolutos mais conhecidos no mundo são os de Buda, os de Shankara e os de Jesus. O ensinamento real de Buda quase se perdeu completamente na religião que agora se chama budismo. Na verdade, seria tão difícil encontrar o ensinamento original de Buda na maior parte do budismo de hoje, como seria encontrar o ensinamento de Jesus em algumas igrejas cristãs. Em muitas igrejas, há uma negação real e aberta do ensinamento do Cristo. Pense por um momento em quantas igrejas é encontrada a prática de orar pelo inimigo. Em que igreja, durante a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, houve orações pelo inimigo? Que igreja ensinou os soldados a rezarem diariamente pelos que o perseguiam? Quem ensinou os membros das congregações que os que vivem pela espada devem morrer pela espada? Quem revelou o significado espiritual da recusa de Jesus em permitir que Pedro o vingasse cortando a orelha? Quem ensinou o mandamento: não matarás? Lembre-se, portanto, que, ao discutir o ensinamento de Jesus, não é o ensinamento de Jesus como é apresentado por meio de qualquer igreja que está sendo discutido, mas o ensinamento com base no Novo Testamento, sem a opinião ou interpretação de pessoa alguma. Apenas o ensinamento de Jesus, conforme se acha literalmente estabelecido por seus seguidores. Somente através do desenvolvimento da consciência espiritual, exemplificada por Jesus, é que todas as nações serão finalmente capacitadas a pôr de lado suas espadas e transformá-las em relhas de arado. Você talvez questione se alguém pode ou não cumprir um ensinamento tão exigente quanto este, mas é possível, individualmente e coletivamente. Você pode começar agora a seguir o ensinamento do Mestre, perdoando seu inimigo e orando pelos que o perseguem. E se você, como indivíduo, pode fazer isso, o mundo também pode fazê-lo. Uma das maiores leis da Bíblia é a lei do perdão, de orar pelos seus inimigos. Mas o perdão não significa olhar um ser humano, lembrar a terrível ofensa que ele cometeu contra você e perdoá-lo por isso. Não há virtude nisso. O verdadeiro perdão é a capacidade de ver, através de sua aparência humana, a divindade do seu ser e compreender que, na divindade do seu ser, nunca houve, como agora não há, erro de qualquer natureza. É como se essa pessoa lhe pedisse ajuda, e ajudando-a, você a visse como ela realmente é, como um ser espiritual puro. A cada dia, somos chamados a olhar todos aqueles contra os quais temos qualquer sentimento negativo como seres espirituais e praticar esse ato de perdão.
Isso significa voltarmos para o Cristo do nosso próprio ser e saber que lá não existe outra coisa além do amor. Nunca houve um ser mortal, e tudo o que se parece com um mortal não é senão o próprio Cristo visto erroneamente. Assim como perdoar, orar por nossos inimigos é uma das grandes leis da vida e da Bíblia. Isto não quer dizer que estamos desamparados perante o inimigo. Isso realmente significa que somos capazes de compreender Deus como a vida e a mente do homem individual, e saber que não existe outra mente além dela. As aparências nada têm a ver com isso. Não estamos lidando com aparências. Estamos lidando com a realidade do ser.